Olá, meu nome é Amanda Yamada. Eu sou uma mulher branca com os olhos levemente puxados de descendente de japonês. Tenho um cabelo loiro platinado, mais puxado para o branco, e ele é curto. De um lado um pouco mais curto, do outro uma franja mais comprida. E nessa franja comprida eu tenho uma mecha de roxo com verde. Estou usando uma blusa preta, de meia manga. De um lado ela é cortadinha, mostrando assim um pedacinho da pele. E tem um gato preto sentado no meu ombro esquerdo em uma tatuagem. Estou num cenário que tem uma parede branca colorida por luz. Temos dois quadros de xilografura atrás de mim. Um deles é a imagem de Iemanjá com uma cauda e no outro uma mãe de santo. Tem um abajur de cogumelo com uma tampa vermelha e um corpo iluminado de laranja. Esse é o meu cenário. Eu sou artista de circo, arte educadora, cantora, e na minha prática de aulas de circo, eu costumo trazer não só a parte física, mas também uma parte lúdica para mexer um pouco com o corpo e com a imaginação. Então hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre os jogos cênicos e brincadeiras lúdicas que eu costumo utilizar na minha prática e que eu penso que qualquer pessoa, desde educadores de teatro, educadores de circo, educadores de práticas artísticas, ou mesmo você que é uma criança, um adolescente que está aí sem fazer nada, querendo brincar de alguma coisa diferente, vou trazer aqui hoje algumas propostas de brincadeiras. E nessa prática diária de ensino de circo, eu procuro trazer brincadeiras que estão no nosso imaginário popular, brincadeiras que as crianças já trazem em suas práticas diárias, e também brincadeiras e jogos cênicos que são propostos por alguns pesquisadores desses temas. Eu vou deixar na descrição todas as referências que a gente utilizou para montar essa aula, mas posso dizer que tem bastante material do Augusto Boal e da Viola Spolin nessas brincadeiras de hoje. Então eu separei essa aula em 3 momentos diferentes, que são aquecimento. Então, para começar, a gente vai aquecer o corpo, e aí é legal pensar que o aquecimento ele é importante não só para o corpo, para as atividades físicas, como circo, dança, teatro, mas também para aquecer nosso estado de espírito, para trazer a nossa atenção para esse momento do jogo e para começar a trabalhar a nossa predisposição para jogar. Então, eu vou propor que a gente faça jogos nesse momento, que são jogos que já estão no imaginário popular, né? Do nosso imaginário popular,
mas também trazer uma variação. E aí essa variação você pode pensar numa variação que vai caber com algo que você está trabalhando na sua aula, ou crianças que estão praticando podem pensar em variações que achem divertidas. Então eu vou propor que a gente primeiro faça o jogo convencional, da maneira convencional como ele é feito, e depois a gente traga a variação, certo? Então agora nós vamos começar com um jogo que muita gente já conhece, provavelmente todo mundo já jogou, que é o Rouba-Bandeira. Rouba-Bandeira é aquele jogo que a gente separa a turma em dois grupos e escolhe um objeto para cada grupo que deverá ser colocado nos cantos da sala e cada grupo vai ter que roubar o objeto do outro. A única regra é: ninguém pode tocar no adversário. Então, o grupo que vai, a pessoa que vai roubar o objeto tem que atravessar esse grupo sem tocar em ninguém até chegar nesse objeto que está do outro lado da sala. Esse é o rouba-bandeira convencional. A variação que eu vou trazer hoje para vocês se chama rouba-bandeira animal, que é a mesma brincadeira. A gente coloca um objeto de um grupo no canto oposto, o objeto do outro grupo no canto oposto. Temos que chegar até esse objeto sem tocar em nenhum integrante desse grupo, só que agora a gente vai colocar corpos ou qualidades de animais. Então, exemplo: cachorro, girafa, tubarão ou pássaro. A nossa segunda brincadeira de hoje é o vivo ou morto. Quem já brincou de vivo ou morto? No vivo ou morto convencional, a gente dá esses dois comandos. Vivo, a pessoa tem que ficar em pé. Morto, a pessoa tem que agachar. Aqui, para essa primeira versão da brincadeira, eu vou trazer também os comandos muito vivo e muito morto. Então, muito vivo, braços para o alto. Vivo, em pé. Morto, agachado. Muito morto, no chão. Então, a primeira fase da brincadeira é essa. Fica uma pessoa de fora dando os comandos e fica o grupo tentando obedecer esses comandos. Conforme as pessoas não vão conseguindo, elas vão saindo da brincadeira. Na variação, nós vamos trazer vivo ou morto, vários corpos. Então, a gente vai acrescentar dentro desses comandos do muito vivo, vivo, morto e muito morto, alguns corpos diferentes, e isso já tem que ser dito na nossa explicação. Ou seja, quando a gente fizer muito vivo, você tem que dar um pulo. Quando você fizer vivo, tem que fazer uma pose, como se você fosse tirar uma foto, como se você estivesse modelando, como se você estivesse terminando uma coreografia de uma música. Se a gente falar morto, tem que agachar, mas tem que agachar como um zumbi. E aí vamos procurar um corpo bem esquisito para esse zumbi. E se a gente disser muito morto, tem que deitar. Mas aí a hora que deita, vai fazer um corpo de um animal que rasteja ou o corpo de um animal que nada. Muito complicado? Vamos ver como fica isso no nosso corpo? Muito vivo. Vivo. Morto e muito morto. Esse é um jogo para quando tiver uma turma maiorzinha, assim, quando tiver um pouco mais de pessoas. Ele se chama dupla, trinca ou quarteto. E como ele funciona? A gente fala para as pessoas andarem entre a sala, caminhar pelo espaço. Conforme as pessoas estão caminhando pelo espaço, a professora, professor, a pessoa que estiver de fora dando os comandos vai falar dupla. Então, de repente, as pessoas têm que se juntar em duplas. Trinca, as pessoas têm que se juntar em trinca. Quarteto, as pessoas têm que se juntar em quarteto. Se você vê que cabe mais, aí você pode aumentar, quinteto, mas entre dupla, trinca e quarteto já funciona, já é legal. Isso é legal porque a gente vai ver a atenção, o estado de espírito da pessoa funcionando ali naquele momento. Se sobrar alguém que não ficou nem uma dupla, nem uma trinca, nem um quarteto,
Aí, quem tá de fora lá fazendo os comandos, vai dar um comandinho para desconstruir um pouco esse corpo da pessoa. Então, por exemplo, dançar com uma perna só, imitar uma tartaruga com pressa. Na variação, nós vamos fazer as duplas, as trincas e os quartetos, só que agora montando objetos. Como que é isso? Então, por exemplo, vamos falar dupla, 2 em abajur. Então, quando a pessoa se juntar numa dupla, ela não vai só se juntar. Elas vão juntas em dupla reproduzir um abajur. Cada uma fazendo uma parte dele. Então, outro exemplo. 5, automóvel. 3, guarda-sol e cadeira de praia. E o famoso pega-pega, que além de aquecer já o corpo para as atividades, deixar tudo quentinho, né? Preparado para a atividade, também vai começar a aquecer um pouco da nossa criatividade na variação. Então, o pega-pega é aquele que a gente já conhece. Uma pessoa fica pegando, as outras ficam correndo. Quem é pego vai saindo do jogo, certo? Na nossa variação, então, a primeira vez nós vamos deixar com que eles corram bastante, brinquem. E aí nós vamos propor a variação que é pega-pega com velocidades. Como que é isso? Nós vamos estabelecer as velocidades 1, 2, 3 e 4. E aí, a velocidade 1 vai ser a bem rápida, a que corre mesmo. A velocidade 2 vai ser um pouco menos rápida. A velocidade 3 vai ser mais lentinha, quase parando. E a velocidade 4 vai ser em câmera lenta, mas bem lenta mesmo. Então, conforme eles estão correndo, a gente começa a sugerir. Velocidade 1, velocidade 3, velocidade 4, velocidade 2, velocidade 4. E assim, eles vão experimentando esses corpos em velocidades diferentes. Uma terceira variação que a gente pode propor desse jogo ainda é velocidades diferentes com qualidades de animal. Então, por exemplo, número 1, borboleta. Número 4, coelho. Número 2, tartaruga. O que vai definir se vai ficar difícil ou não jogar esses jogos é a quantidade que a gente conseguir repetir deles. Então, vamos deixar eles brincarem, né? A turma, sentir o jogo antes de propor as variações. Agora nós vamos jogar o jogo do hipnotismo. Como que ele funciona? Geralmente em duplas, separamos o grupo em duplas e aí uma pessoa da dupla vai sugerir movimentos e a outra vai fazer esses movimentos. Para começar, para eles começarem a entender, nós vamos fazer movimentos bem calminhos. Então, minha mão está na frente do meu corpo, eu vou sugerir andando com ela para frente, andando com ela para trás, andando com ela para cima, andando com ela para baixo. A pessoa vai fazer esses movimentos. Então, quando ela for para frente, a pessoa vai para trás. Quando ela for para trás, a pessoa vai para frente. Quando a minha mão for para cima, a pessoa fica em pé. E quando a minha mão for para baixo, a pessoa vai para baixo. Uma forma acessível da gente fazer essa brincadeira com pessoas de baixa ou nenhuma visão é colocando a mão dela na mão da pessoa. E aí ela vai reproduzindo os movimentos, tateando essa mão de quem está propondo os movimentos. Depois que a pessoa já entendeu um pouquinho ali desse jogo, troca, né, as pessoas que estão sugerindo e as pessoas que estão fazendo, nós vamos fazer a variação desse jogo. E aí, uma das variações do hipnotismo é a dança mesmo. Então, uma pessoa vai propor movimentos de dança e a outra vai tentar reproduzir com maior riqueza de detalhes que ela conseguir. Agora que a gente já aqueceu bastante o corpo, vamos começar a aquecer a nossa imaginação. E vamos começar com um jogo que chama Sou como Objeto. Como que é esse jogo? Nesse jogo, a gente
vai sugerir quem está de fora, ou mesmo quem está participando, mais uma pessoa, né, que não vai fazer, vai sugerir alguns objetos. E a pessoa que vai executar tem que tentar fazer esse objeto, mas não uma leitura literal do objeto. Por exemplo, copo. Eu não vou segurar o copo como se ele estivesse na minha mão, não vou fazer a mímica do copo, mas eu vou tentar reproduzir com o meu corpo um copo. E aí, gente, é da leitura de cada um, certo? Então, alguns exemplos que eu vou trazer para vocês hoje. Abajur, bola de basquete, liquidificador, sofá. Agora eu vou propor um jogo que chama Lembrança dos Objetos Move os Jogadores. Como que é isso? Nós vamos trazer alguns objetos falados, a pessoa vai imaginar como que é esse objeto e como ela se mexeria se ela fosse esse objeto. Como assim? Então, exemplo, barco à vela, roda gigante, ventilador. A ideia aqui, mais uma vez, é que a gente não faça a mímica do objeto, mas que a gente se mova como se a gente fosse uma parte desse objeto. Sintam os objetos, deixa que os objetos coloquem vocês em movimento. Na variação desse jogo, eu vou trazer uma proposta já circense, né? Com os objetos que a gente costuma usar lá na sala de circo. Então, uma pessoa vai estar com um objeto, como uma bolinha de malabares, por exemplo. E aí ela vai propor alguma movimentação com essa bolinha e a outra pessoa, da dupla, vai tentar reproduzir com o seu corpo essa variação que está vindo do movimento que a pessoa que está sugerindo está fazendo. O próximo jogo se chama Há muitos objetos num objeto só. Então, nós tiramos todo mundo de cena, todo mundo desse espaço, as pessoas se sentam num lugar de espectador. E aí, a gente vai começar a colocar alguns objetos no centro da nossa sala e a pessoa que vai interagir com esse objeto, não viu ele anteriormente, vai entrar em cena, encontrar um objeto lá no centro da sala e vai ter que interagir com ele. Mas ela vai mudar o sentido desse objeto. Ou seja, se ela encontrar um copo, ela não vai trabalhar como se ele fosse um copo, mas ela vai tentar dar uma outra função para esse copo. O próximo jogo se chama Dificuldades com Pequenos Objetos. Alguém que está de fora vai sugerir alguns pequenos objetos e a intenção é que quem esteja jogando faça a mímica disso. O nosso objetivo é que a pessoa tenha problemas, encontre dificuldades para interagir com esses pequenos objetos. Exemplo: abrir uma garrafa, uma bolsa, colocar a pasta de dente e escovar os dentes só com uma mão ou nenhuma mão. Então vamos para a nossa terceira parte, depois que a gente já aqueceu o corpo, a imaginação, agora nós vamos de fato jogar alguns jogos cênicos. E o primeiro jogo cênico que eu gostaria de propor é animais ou vegetais em situações emotivas. Então, lembrando lá do aquecimento que a gente fez com corpos de animais, agora nós vamos trazer esses animais para uma situação onde ele esteja sentindo algo. Então, por exemplo, peixe contente nadando até ser fisgado por um anzol.
árvore folhuda dançando de um lado para o outro no meio do vendaval. Aqui a gente vai deixar a nossa criatividade fluir. Não tem certo ou errado, como em nenhum desses outros jogos. O que importa é como a gente vai interagir com o nosso corpo dentro dessa situação e dentro de um improviso, certo? Esse próximo jogo se chama Personagens em Trânsito. E aí dá pra gente fazer de duas formas. Ou fica alguém sugerindo, e aí essa pessoa pode tirar ali do seu repertório, da sua imaginação, alguma sugestão ali para o momento, que indique o quê? Pessoas que entram em cena e vão demonstrar de onde elas vêm, o que elas fazem e para onde elas vão. Então, ou a gente pode colocar alguém para sugerir, ou a gente já pode dar essas instruções no início da aula, dar uns pequenos papeizinhos para a turma e deixar que elas já sugiram nesses papéis essas três situações, que aí a gente vai, quem for fazendo o jogo, vai tirando ali no sorteio. Então, por exemplo, vamos lembrar das três instruções que tem que ter nesse jogo. Então, de onde elas vêm, o que elas fazem e para onde elas vão. Por exemplo, vem da rua com chuva, fecha guarda-chuva, entra na sala de dentista, abre uma revista, tira o dente. O jogo agora se chama Quantos Anos Tenho? E aí a gente pode fazer da mesma forma que a gente disse anteriormente. Ou alguém sugere, ou a gente já deixa escrito em papeizinhos e alguém vai lá e sorteia. E aí, o que é importante? A gente colocar um local e principalmente uma idade para a pessoa que vai fazer o jogo conseguir colocar no seu corpo a idade dessa pessoa na situação que foi colocada. Por exemplo, praia, chuva, senhora de 89 anos. Agora o jogo é ilustrar uma história com um corpo. Então é muito simples. Vocês vão pedir para que os alunos tragam uma história curta, que seja do repertório deles, pode ser uma história que eles vivenciaram, pode ser uma história que tenha a ver com algum tema que vocês estejam trabalhando em sala. Eu sugiro que a pessoa escreva a história, já tenha ela escrita, porque às vezes na hora que você está improvisando, lembrar dos detalhes ali é um pouquinho difícil. Então, sugira para a pessoa já ter escrito a sua história e aí ela vai ler essa história. E uma segunda pessoa vai encenar essa história do jeito que ela quiser, com as imagens que ela estiver entendendo e que ela quiser representar ali com o corpo dela. Então, esse jogo é para ser jogado entre duas pessoas ou mais, mas tem que trazer esse texto aí que de preferência tenha imagens. Uma próxima variação desse jogo de contar história é da gente contar a nossa própria história. E aí eu sugiro que faça um momento onde a pessoa conte a sua própria história, uma situação engraçada, algo que ela passou, ou que tenha a ver com algum tema que você esteja trabalhando. E num segundo momento, depois que a gente já ouviu essa história, alguém se habilite para ensinar essa história também. O jogo, para finalizar, se chama Mostre Sua Habilidade. E ele é bem simples. Nós vamos entrar no meio de cena e ali a pessoa vai ter que representar e fazer o que ela acredita que é a sua maior habilidade. Esses foram os jogos que eu escolhi para trazer hoje.
porque de alguma certa maneira tem uma facilidade aí de demonstrar. Pensei em jogos que eu conseguisse fazer aqui sozinha, né, demonstrando para vocês. Mas temos muitos, muitos e muitos outros jogos que dá para ser utilizado em nossas práticas diárias. E aí, não só para quem trabalha com artes, né? Esses jogos também eles são muito úteis e são muito bons para trabalhar diversas habilidades, né? Sejam habilidades sociais, de grupo, de trabalhar dialética, histórias. Eu penso que cada um vai utilizar esses jogos aí de acordo com as suas necessidades. Mas se vocês quiserem conhecer mais, temos as referências de onde tiramos, né, essas ideias, como que a gente adapta essas ideias para a nossa prática do dia a dia. Acabei trazendo um pouquinho só de coisas sobre o universo circense, mas creio que quem tiver aí disposição de pensar em jogos e adaptar esses jogos também é super legal. A gente acaba criando jogos juntos em salas de aula junto com as crianças, os adolescentes, os adultos. E aí é legal de lembrar também que fazer jogos cênicos às vezes mexe ali num lugar desconfortável, né, do ser. Então, uma ideia assim, trazer atividades introdutórias, atividades que tragam a gente para o nosso estado de espírito dentro de sala, né, que tire a gente do universo do cotidiano, do dia a dia, também é muito legal. E lembrar que nem todo mundo vai querer jogar, aceitar, né, as limitações de cada um, de cada uma. E para quem está no lugar de jogar, né, para quem está na situação do jogo, pensar que não tem certo ou errado. Pensar que o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é disparar, né, as pessoas que estão no lugar do educador ou de quem está propondo a atividade, está disparando ideias e motivações para que a gente descubra outros corpos, né? Saia um pouco desse corpo na vertical, na horizontal que a gente está tão acostumado no dia a dia, esse corpo sentado, esse corpo que muitas vezes acaba ficando um pouquinho engessado. Então, a ideia dos jogos cênicos e das brincadeiras lúdicas que eu quis trazer um pouquinho para esse vídeo é pensando em trazer um repertório para quem gostaria de trabalhar um pouco mais dessas brincadeiras em sala e também trazer um repertório para quem se junta aí com seus amigos, família e pensa que poderia brincar de coisas diferentes. E lembrar, né, que a gente aprende muito através dos jogos e que a gente pode sair às vezes um pouquinho desse lugar que é a nossa tela aqui de internet, tablet, celulares e vir para nossa realidade, olhar olho no olho, botar o corpo para dançar, tirar um pouquinho esse corpo do dia a dia, né, da correria, do escritório, certo? Eu sou Amanda Yamada, gostaria de agradecer você que ficou até o final da nossa aula. Aqui embaixo na descrição tem as minhas redes sociais para quem quiser me seguir. E agradecer a nossa intérprete de Libras que está conosco hoje. Muito obrigada. E espero que a nossa aula tenha ficado um pouco mais acessível para todos que queiram chegar nesse conteúdo. Um beijo. Até a próxima.